The exchange is a learning exchange. As an objective of this partnership is that we have from the beginning trying to enable learning for all those different stakeholders, learning for the students, for the staff, but also for the community representatives that have been involved in these engagements. E no processo a gente veio a construir aquilo que foi chamado de instrumentos para ação coletiva e que poderiam então ser também elementos de base desse processo de construção coletiva de conhecimento e de formação dos estudantes e, claro, dos movimentos todos envolvidos. Eu faço um trabalho não se dizendo líder, mas sim um dos contribuintes para a melhoria da comunidade Saramagari. I'm part of the 35% campaign, which campaigns for more affordable housing in regenerations in Southwark, which is run by the Elephant Community Network. O que eu faço aqui na ocupação, meu papel é de coordenar, é de arrumar a casa. Faço parte do MLB, né, já há 10 anos que eu faço parte da coordenação. Sou um dos coordenadores do Movimento Sem Teto da Bahia, que é um movimento que surge em 2003. Eu sou Sandra Regina, mulher, mãe, negra, líder comunitária. Eu sou nascida em Salvador, na comunidade da Gangó de Baixo, que é uma comunidade de pescadores, uma comunidade secular. A ideia que eu tenho desse intercâmbio é que é um grande esforço conjunto para reunir pessoas da comunidade, né, dos movimentos sociais, da academia, integrar pessoas de diversos países em torno da construção de algo em comum. It's working with the communities and working on the ground, and this is relevant to my future work in Singapore, where I will be executing policies, gathering feedback from the ground, as well as channeling this feedback up to the government. So I thought it would be interesting to understand how things work in Latin America. Brazilian field trip provided a very good opportunity to see how things are going on and how communities are organizing and undertaking collective action in order to claim their rights, in this case their right to the city. We work more with the right to the whole territory, let's say, but anyway the dynamics and struggles are very similar. It's a very interesting group set up, Lugar Común, because it's with researchers but also with activists and social movements. So it's an extremely active network of people working for the city, and as we know from Latin America and particularly in Brazil, like social movements are quite powerful. Eu acho que é interessante também da gente perceber como determinadas pautas, como elas vão sendo eleitas ou como elas vão se agregando às reivindicações de determinadas comunidades, dando a possibilidade de formular, então, algo que até então não havia sido formulado. Na primeira semana, eu acho que ela é sempre mais intensa, porque está todo mundo com muita expectativa, todo mundo se conhecendo, professor conhecendo estudante, estudante conhecendo o movimento, interlocução com os novos professores. They also had meetings with the representatives of the urban collectives with whom we've been working with. And they have had that conversation with them to try to define the concept, the topic of the engagement. It's a very important moment to understand also what is the added value and what's the limits from each of the stakeholders involved in this process. So I think this moment of the conceptualization is very important. Something that really helped is that every time we could, after workshops or before the workshops, we came together and we reflect on the previous day or the same day, and we try to gather information and produce knowledge collectively. Ao compreendermos mais de perto quais eram as grandes temáticas que esses movimentos colocavam no sentido de vencer
uma certa situação urbanística segregada, degradada na cidade, etc. De que maneira, então, a gente poderia apontar outras perspectivas? Porque eu acho que é uma troca, entendeu? A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. Ano passado, quando eles vieram, eles perguntavam muito de nossa necessidade. Daí teve também lá na universidade que falava das outras pessoas lá no México, também tinham problema de moradia, como da gente. Então, com algumas pessoas me identifiquei muito, porque o mesmo problema que tem lá no México, a gente está tendo aqui. I think the other thing which has been explicit is the engagement between academics and grassroots activists, and actually how we work in terms of supporting the claims and narratives of grassroots activists rather than extracting those for our own ends or interpreting to the extent that they lose that connection. É um processo que é difícil, trabalhoso, exige muita paciência e eu acho que muita tolerância às diferenças que a gente encontra, né? Mas, ao mesmo tempo, nessas diferenças a gente encontra muitas potencialidades para que o processo seja rico e não conflituoso, né? Toda vez que a gente faz alguma coisa que, vou dizer, não está muito dentro do formato padrão de se fazer, a gente vai esbarrar mesmo com dificuldades, né? E aí, quando a gente tenta fazer isso a partir dessa interação e interlocução entre duas escolas diferentes, de países diferentes, isso vira um funil muito, muito complexo mesmo, assim. As desigualdades, elas emergem, a gente consegue enxergar mais fortemente. Eu acho que isso, para eles, é uma vivência muito diferente, muito enriquecedora. You can see the intersection between race, between inequality, between the socio-economic status of a certain group of people and how they are being marginalized, and as a result they are trying to claim a right to the city. I think being able to see this in real life, it had an impact on my learning as a whole. Tenho que pensar ou tentar imaginar como seria viver na Inglaterra, numa cidade tida como primeiro mundo, mas que também tem as suas particularidades, que também tem o seu déficit habitacional, como o governo lá tenta resolver isso para as famílias. Claro que a gente sempre teve uma trilha, um sentido, sempre buscamos algo que apontasse na direção do direito à cidade, mas essa agulha imantada do direito à cidade, ela ia sendo construída com pequenos desvios, com pequenos percursos que nos permitissem então chegar a alguma conclusão nesse processo. A produção de conhecimentos, ela sempre foi construída sempre na relação com, e sempre houveram mudanças a partir desse encontro entre a universidade e os coletivos urbanos. Que nenhuma academia vai dar conta de responder, e que esses movimentos e que a vivência nesses locais e com essas pessoas pôde me trazer particularmente enquanto pessoa, enquanto profissional. O intercâmbio, ele traz alguns recursos metodológicos que permite dar visibilidade às práticas autônomas. E essas práticas autônomas, elas são relações sociais. E relações sociais, por sua vez, produzem direito à cidade. It was very important for us to see what are the commonality of these processes, but how also the diversity of the institutional context and the legal context, how they allow different types of resistance and therefore different types of alliances between universities and movements in this case in reclaiming the right to the city. The first 2 years were more about working with individual social movements and groups, but actually the third year has moved into working on a city scale in different topics, and now this year it's also about that. So it's mostly about how do we support what community leaders are doing, but at a city scale, which I think that is an extremely powerful thing to do.
que você está dentro da comunidade, você tem um mundo, né? Quando você chega na outra comunidade, você vê outras demandas, outras dificuldades, né? Aí você vai para Gamboa, você chega lá na Gamboa, tem outras dificuldades. Quer dizer, deixamos de nos dedicar especificamente a essa ou aquela comunidade e passamos então a trabalhar em conjunto, fazendo uma rede, uma articulação entre eles, de forma a que isso potencializasse esses mesmos movimentos, potencializasse o processo de conhecimento e fizesse com que o aprendizado dos estudantes e pesquisadores envolvidos pudesse adquirir então uma outra escala. Trying to organize a motion for collective action with Brazilian social movements around a particular issue of housing and economy. O nosso grupo está produzindo uma cartilha. A cartilha foi inclusive sugestão de um dos movimentos. Ela já passou por vários processos de ida e volta, porque eu acho que isso é muito importante também. E nesse momento nós estamos montando os gráficos que nós optamos como a forma de representar tudo que nós pesquisamos, desenvolvemos e sistematizamos nesses últimos dias. That last stage is a moment that there is less interaction with the representatives from the urban collectives. Is a moment where it's done more within the academic setting and space to transform that into a final report. The students from the University of Bahia in Salvador, they do their own reports, and then the students from the DPU, they do their own reports. And normally the content of those reports are quite also complementary. I think they end up focusing slightly different topics, naturally because of their discipline background and their areas of interest. O fato de nós termos ido a Londres, eu acho que foi um enriquecimento geral, como sempre acontece, né, quando você visita outras realidades, mas houve também um enriquecimento particular em poder entender, talvez, que se a gente se utilizasse apenas do olhar cultural que nós temos estabelecido a partir do Brasil, muito provavelmente a gente passaria por todos esses lugares que a gente visitou e não teríamos condições culturais de apreender o grau de vulnerabilidade que aqueles lugares apresentam, né? Então acho que isso é um filtro cultural que mostra como o olhar ele já traz através dele uma série de signos e de símbolos através dos quais você apreende a realidade. Então nesse sentido tem um alargamento, né, extremamente importante. Eu acho que esse intercâmbio gera, em termos de resultados, de produções, eu acho algo muito interessante, que é colocar os estudantes nesse processo de formação, que implica não necessariamente aplicar metodologias previamente definidas, mas pensar o que é construir alternativas junto com os movimentos para a ação na cidade. E eu acho que isso permite com que os estudantes saiam, entre aspas, da academia muito mais preparados para lidar com as contradições que estão dadas na disputa pelo direito à cidade. From the perspective of the students, I think that was certainly a powerful experience of working, of mediating, you know, their own personal needs and also the knowledge that they assumed they had, and see what relevance it played in this kind of dynamic context of a struggle, and how that knowledge could be operationalized to help reflect on ongoing struggles. Eu acho que o conhecimento que é produzido está muito relacionado ao exercício de alteridade entre todos os agentes, entre todos os atores envolvidos, estudantes, professores, comunidades, movimentos sociais, etc. Ou seja, como é que a gente age, como é que cada um de nós age a partir das expectativas do outro. Então, a gente poder estar em uma comunidade, a gente se sentindo estrangeiro, e eles também estarem numa universidade se sentindo como alguém, né,
que não faz parte desse corpo acadêmico, fez com que a gente pudesse estar se vendo no lugar do outro e das dificuldades do outro. Mas eu acredito que o nosso papel nesse encontro e nessa ação coletiva foi o de potencializar possibilidades que já estavam colocadas na construção, né, desses coletivos urbanos, nas suas intenções. Para mim está sendo assim enriquecedor. Eu vejo que tem pessoas que têm outras lutas para a gente lutar, outras pessoas para a gente tentar levar a nossa história para eles, para que eles possam pegar uma gota dessa nossa história e nós possamos também pegar um pouco do tempero da história deles e trazer para nós, quem sabe não seja útil de alguma forma. Essa ideia, essa experiência traz para a academia e para os movimentos muitas questões a serem pensadas. Eu acho que não tem respostas dadas nessas situações. No entanto, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente de aprendizado dentro desse processo. Eu percebo, por exemplo, que nós da academia ainda estamos olhando muito para as pessoas da comunidade, para os movimentos sociais, como objetos de estudo, e não como nossos semelhantes. Perceber que o problema da Gamboa do Nordeste, da Saramandaia, não é o problema da Gamboa do Nordeste da Saramandaia, é um problema nosso. Então, acho que isso é um desafio ainda, desconstruir esse olhar. A universidade sempre foi um espaço privilegiado no seu sentido de acesso, mas privilegiado na formação de opinião pública. Não é todas as universidades que recebem de braços abertos famílias que moram em ocupação, porque para muitas pessoas que moram fora da ocupação, toda ocupação é uma favela, né? E a gente do MLB tenta desmistificar isso. Uma das coisas que eu aprendi nesse processo é isso, que se eu não sair da cadeira da Gamboa e atravessar fronteiras, a gente não vai dar conta de muitas coisas. Então, isso já é uma coisa que eu considero importante, já estar aprendendo, já estar percebendo nos espaços que eu estou indo, nos espaços que eu tenho visitado, nos espaços abertos para minha fala, que eu preciso falar da Gamboa fora da Gamboa, que eu preciso trazer a Gamboa junto comigo. A universidade tem uma grande capacidade de crítica e, por ter capacidade de crítica, ela consegue, em conjunto com outros atores sociais, abrir perspectivas de ação e de concepção de um outro mundo, sempre, claro, né, imantados pela questão do direito à cidade. We have learned from this experience is not only to have this as an idea, but also in practice, how can you enable a process that allows those narratives to emerge and to provoke productive, constructive exchanges, learning exchanges within those very different contexts and experiences, and even in places that have a lot of diversity within themselves. So how do we facilitate that? I think is one of our key challenges, but also I think a very exciting challenge to try to work with in this kind of learning exchange programs.